Amém, queridos. Hoje estamos analisando mais um livro, o livro de Juízes. E hoje nosso devocional está nos 3 últimos capítulos, capítulo 19, 20 e 21 de Juízes. Eu quero destacar aqui o versículo 25 do capítulo 21, que diz: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O título para essa palavra, para esse devocional, é: O que é uma sociedade sem rei? O que é uma sociedade sem rei? Queridos, eu peço já a sua atenção, que eu vou falar um pouco aqui sobre os acontecimentos desses capítulos finais. Eu tenho certeza que vai nos trazer interessantes reflexões e no final uma conclusão, de tudo que vamos falar. Queridos, muito bem, nós estamos aqui no capítulo 19 e já acontece algo que vai nos impactar, nos deixar um pouco assim pensativos. Temos aqui uma situação, eu vou falar aqui de forma resumida, onde um levita ele chega numa cidade, ou melhor, ele está numa região de Efraim, e aí ele vai, na verdade, pegar para si uma concubina, e depois essa concubina volta para casa do seu pai, e ele vai depois buscá-la novamente, e o pai ele insiste para que ele permaneça na cidade, várias vezes ele fica mais um dia, e enfim, até que no momento ele decide retornar, sair da casa ali do seu sogro e retornar à sua casa com a sua concubina. Tem algumas coisas que vão acontecendo aqui, eu quero falar isso para que nós possamos entender o contexto maior da história, Então, quando eles vão no percurso ali, eles ficam depois num caminho em uma outra região. Essa região ela é conhecida como Gibeá. E então, eles ficam ali em Gibeá, tem um idoso ali, velho, como o texto diz, mas aqui não é de forma pejorativa, claro, que ele forma apenas para demonstrar que era uma pessoa de idade. E ele fica na casa desse homem idoso, e ele é bem recebido e tudo mais. Ele pede que ele fique justamente pelos perigos ali, que ele não ficar ali na cidade e tudo mais, na praça, sem ter um local para ele ficar, e no dia seguinte ele seguiria a viagem. E aí acontece um fato aqui, onde os moradores de Gibeá pedem para que esse senhor libere esse hóspede, esse levita, para que possam abusar dele, Então, um texto que já nos impacta aqui. E aí eles falam, não façamos isso e tudo mais, Não façam isso e tudo mais, isso não é certo, etc. E ele acaba dando a concubina do levita. E aí essa concubina acaba sendo molestada, abusada por esses homens de forma muito cruel, ao ponto de ela praticamente morrer. E na manhã seguinte ela bate a porta, ele abre, se encontra com ela ali, praticamente morta, e a leva para casa e corta ela em 12 partes e manda para as tribos de Israel. E aí que nós vamos aqui desenrolar o manto para a gente entender um pouco dessa história tão terrível aqui, essa situação tão perversa que acontece aqui na sociedade de Israel, nesse contexto aqui dos juízes. Depois que ele faz isso, a atitude dele, de chegar a cada parte cortada dessa pessoa, dessa concubina, as 12 tribos, vai, na verdade, trazer uma grande revolta entre as tribos. Ele fala, para que houvesse uma espécie de juízo contra aquilo que aconteceu. E as praticamente 11 tribos, se unem, vão até Benjamim, porque essa região de Gibeá era praticamente na mesma região de Benjamim, essa cidade de Gibeá, esse local, Então eles chegam ali, os benjaminitas perguntam, o que aconteceu? Eles relatam o ocorrido e aí eles querem, na verdade, que haja um certo juízo contra os moradores de Gibeá. E Benjamim, na verdade, se opõe. E, na verdade, eles contam o que acontece, mas Benjamim, não dão a mínima, meio que pelo que aconteceu. Aquele assunto ali não choca, não traz, uma revolta ou coisa do tipo. Então, na verdade, aí acontece uma coisa estranha, que é justamente os moradores de Benjamim se juntarem para proteger os moradores de Gibeá e, na verdade, acaba acontecendo uma guerra, uma guerra civil, uma guerra contra as demais tribos de Israel. No caso, Benjamim se opondo e lutando contra as demais tribos de Israel. E o resumo dessa história é que praticamente vão ser derrotados, os benjaminitas, ao ponto de até muitas mulheres serem mortas e praticamente exterminada praticamente a tribo. Apenas um grupo que se refugia em outra localidade, que sobrevive, que dá continuidade à tribo, porque se não fosse isso, não seriam mais 12 tribos de Israel, seriam 11, porque uma seria totalmente destruída. Mas, devido a esse grupo ter se refugiado, eles acabam mantendo ainda a tribo. E a intenção desse levante, de tudo isso que acontece, que esse levita manda, as partes dessa mulher cortada, era justamente que houvesse uma extirpação do mal que aconteceu, essa crueldade
maldade, né, que houve muito parecido, inclusive, o fato que aconteceu com essa concubina, o que aconteceu lá em Gênesis, lá em Sodoma e Gomorra. Então você vê que o resquício de Sodoma e Gomorra ainda permanecia em muitas cidades, né? O texto, inclusive, chama essas pessoas que fizeram essa crueldade com essa concubina de filhos de Belial, né? Ou seja, filhos da maldade, filhos da perversidade, pessoas que têm a índole ruim. A gente sabe que na nossa sociedade existem pessoas, né, com índole ruins, pessoas que são más, né? Bom, e a ideia aqui, né, era que tirassem o mal de Israel. No versículo 13 ele fala: dai-nos agora os homens, os filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que o matemos e o tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Então, eles não refletiram pelo que aconteceu, ainda protegeram o inimigo. Então, aqui já me traz uma reflexão que eu quero trazer para nós, antes de finalizar no versículo 25, que eu li no início desse áudio, que é o seguinte: olha só, olha que interessante. O que aconteceu aqui, já dá para você perceber que tem alguma coisa errada. Parece que foi necessário acontecer algo terrível, e o levita ter uma atitude dessa, muito estranha no primeiro momento, para realmente impactar as demais tribos e houvesse uma espécie de justiça. Nós vamos perceber, eles faziam, como diz o texto, no versículo 25 do capítulo 21, que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava reto, o que achava certo. Então, o negócio estava tão assim, cada um vivendo da sua forma, as tribos, que ele teve que agir dessa forma tão drástica, o levita. Talvez para chamar e impactar de fato o povo, para dizer: gente, será que nem nisso vocês vão tomar uma atitude? E graças a Deus que houve uma atitude de justiça por parte de todas as tribos. Infelizmente não houve por parte de Benjamim. E quase a tribo é exterminada nesse evento. E o que eu quero trazer aqui é uma reflexão que nós não estamos muito distante desses dias que nós estamos vendo aqui. Benjamim defendendo o mal e a sociedade totalmente pervertida, né? Uma inversão de valores, ou seja, o mal passa a ser bom e o bom passa a ser mal. Então, você vê aqui claramente na tribo de Benjamim, eles totalmente aquém da justiça, de uma coerência. Poderiam ter entregue os moradores de Gibeá, né, para que houvesse uma justiça, o mal tivesse sido extirpado do meio de Israel. Então você vê a tribo de Benjamim defendendo o que é ruim como bom e o bom como ruim. O que era o bom? Era a justiça. Eles não queriam que a justiça fosse cumprida, ao ponto de se oporem à justiça, né? Então hoje não é muito diferente da nossa sociedade, porque hoje nossa sociedade está assim. O que até crentes, irmãos, pasmem, isso é incrível, até crentes defendendo o que é ruim. Por quê? Porque não tem mais discernimento da palavra. Não tem discernimento de uma coerência. Eu não estou defendendo aqui, queridos, com esse áudio, gravando para você, que nós temos que matar, ser olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Não é isso que eu estou falando. Mas não existe mais, muitas vezes, uma coerência no meio da nossa sociedade. Muitos cristãos defendendo o mal como bom, e aquilo que é bom dizendo que é ruim. E de onde vem isso? Vem justamente de uma vida que não tem mais apreço pela palavra, não está, na verdade, aquém às leis de Deus, está aquém aos propósitos de Deus. Isso é muito triste. E se muitos cristãos, queridos, está assim, você imagina como está a sociedade. Eu penso que nós, como cristãos, não devemos ser militantes, mas devemos ter a nossa opinião muito bem definida à luz da palavra de Deus. Então você vê aqui os abusadores, né, dessa concubina sendo defendidos com unhas e dentes pela tribo de Benjamim. Aí eu te pergunto, será que não parece um pouco com a nossa sociedade hoje aqui no Brasil e a sociedade no mundo? Ou seja, os maus tornaram-se os mocinhos e os bons tornaram os criminosos, aqueles que vão exercer justiça. Tem uma reflexão para nós fazermos, e aí eu concluo dizendo aqui, o que está aqui no versículo 25, quando ele diz: naqueles dias não havia rei em Israel. O que eu quero dizer para você é o seguinte: eles viviam sem rei, um rei físico, quero dizer. Mas, na verdade, Israel nunca esteve sem um rei. Para que haja um reinado, requer obediência às normas deste rei. Os seus súditos, eles são totalmente submissos à vontade desse rei. Então, na verdade, eles não estavam sem rei. O que o texto quer dizer aqui, que não havia um rei físico, alguém especificamente ali. Mas Israel nunca esteve sem rei. O rei deles é o Senhor, é o Yahvé, é o Eterno. Não é porque eu não tenho um rei necessariamente físico, me monitorando, que eu estou sem rei. Na verdade, o Senhor é o rei sobre todas as coisas. E o texto diz que cada um fazia o que achava mais reto, que na verdade não rejeitaram, na verdade,
esse rei, rejeitaram seus mandamentos e princípios. De igual modo, nós vivemos assim. Talvez não tenhamos um rei aqui visível, mas nós temos sim um rei, é o Senhor Jesus. Ele deixou suas leis, ele deixou seus mandamentos para serem obedecidos no casamento, para serem obedecidos na sociedade, para serem obedecidos, eu falei, né, na família, na sociedade, no trabalho, na igreja, onde estivermos. Nós não estamos sem rei e nem sem lei. Não venhamos, né, a ser como esta geração, que o texto diz que não havia rei e cada um fazia o que era mais reto aos seus olhos. Porque se nós aceitarmos o reinado de Deus em nossa vida, tudo vai ser bom, tudo vai dar certo, apesar dos problemas e dificuldades que enfrentamos. Então eu quero dizer e concluo para você, a pior coisa na vida de uma pessoa é viver sem leis, sem princípios, sem obediência, sem parâmetro e ser guiado pela sua própria cabeça. Que Deus nos livre disso.